como é que está esse processo da chegada do paciente? Quando ele chega, como é que ele é atendido pela secretária? Como é que ele faz para conseguir um horário de agendamento? Como é que ele faz para pagar? Está sendo facilitado? Após esse paciente ser atendido, você conversa com ele para entender como que é o processo? A internet deu voz para todo mundo. As mídias sociais tornaram as pessoas importantes. Então, hoje, cada vez mais, o marketing vence o gênio. Não é o gênio que vence mais. Cara, tu já tem esse olhar analítico de pessoas, de entender o que esses caras que conseguiram transcender, que boas características esses médicos têm como gestor, desses que conseguiram ser as referências dentro dos seus segmentos. Olá pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um Prontuário de Gestão, o podcast aqui da Gestão DS. E não podia ser diferente, né? Como o objetivo da nossa empresa, a missão da nossa empresa é ajudar médicos e médicas a construir negócios melhores e no final do dia aí, impactar positivamente os pacientes através de gestão. O objetivo do nosso podcast também, só que um pouquinho diferente da plataforma que a gente ajuda aí no dia a dia com tecnologia. Aqui a gente ajuda com boas conversas, bons bate-papos, temas pertinentes aí, sempre com grandes convidados. Mas antes de apresentar esse grande convidado de hoje, eu queria dar as boas-vindas aí para o Marcelo, nosso CEO e co-host aqui do nosso programa. Boa, valeu, Felipe. Muito obrigado aí, agradeço aí a Toledo pela parceria. E tô com uma expectativa hoje na verdade, uma honra, não é nem uma expectativa, né? Eu escuto muito o teu podcast, como eu te falei, quando a gente se conheceu. E poder estar gravando contigo é realmente uma honra, assim, muito, muito feliz mesmo. Valeu. Pô, obrigado pelo convite. Feliz de estar aqui com vocês. Que bom que vocês vieram lá de Santa Maria. Isso aí, meu. Santa Maria, Rio Grande do Sul. É longe. Os homens da carne. E, cara, a gente... Hoje eu comi um churrasco em homenagem a vocês, cara. Juro Boa. que eu lembrei. Eu falei, pô, tô comendo uma carne aqui animal. Eu brinquei no último podcast que a gente veio direto de Santa Maria pros nossos estúdios aqui em São Paulo. Os estúdios aqui é do cara, agora não dá pra Tu ficar. tá com o dono, agora não dá. Não, vocês estão pagando, então agora é de vocês. Cara, nas nossas aberturas eu sempre falo aí dos temas relevantes e dos convidados especiais aqui. E a gente gosta muito de falar sobre gestão, marketing, vendas, finanças. E a gente sempre fala de trazer um pouquinho desse mundo tech, do mundo do empreendedorismo que a gente vive pro dia a dia dos médicos. A gente tentar o que a gente pode trazer para esse mundo que pode ajudar mais o mundo do médico, esse mundo mais offline. E aí quando a gente começou a pensar, putz, com o que a gente pode conversar sobre isso? A gente quase fez um diagrama matemático lá. A gente começou a pensar assim, putz, quem é que fala de gestão? Quem é que fala de cultura? Quem é que fala de liderança? Quem é que fala de processo? Quem é que fala de tecnologia? Ainda tinha uma galera, mas a gente botou mais um diagrama ali que foi, putz, e que é do mundo médico. Aí ficou difícil, a gente lembrou do teu nome, cara. E como o Marcelo falou, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, assim. Até ontem a gente estava do lado de cá, te escutando. Acho que mais do que isso, assim, tu foi uma inspiração. Te mandei lá quando a gente fez o nosso piloto. E tu foi nosso mentor lá no G4. Sim. Então a gente mandou lá, e tu falou sobre a questão de criar autoridade, criar conteúdo. Então, cara, vamos fazer o podcast. Então, muito obrigado mesmo por estar aí com a gente. Pô, animal. Feliz que vocês acreditaram nisso. Cara, eu boto muita fé. Eu acho que hoje você não produzir conteúdo é você estar ficando um pouquinho mais para trás, cara. A gente precisa acompanhar essas tendências. Nossos clientes estão na internet, né? Eles estão buscando conhecimento e eles estão buscando entretenimento. E se a gente conseguir fazer essas duas coisas bem, eles vão estar próximo da gente, né? E o custo de aquisição está cada vez mais caro. Então, assim, é quase que uma obrigação fazer isso, né? Não tem outro jeito. Boa. Cara, aqui o teu currículo é muito grande, tá? Eu vou deixar tu contar um pouquinho da tua história aí, mas o Marcelo Toledo, ele é empreendedor, CEO da Clivo, mentor do Gestão 4.0, host do podcast Excepcionais, autor do livro Dono. Cara, conta um pouquinho pra gente dessa tua trajetória, como é que tu foi preenchendo todas essas caixinhas do nosso diagrama aí que a gente comentou. Eu sou do mundo de tecnologia, comecei como programador, amo tecnologia, amo sentar na frente do computador e programar. E o tempo foi passando, você vai subindo os degrauzinhos de estagiário, você vira analista, de analista você vira coordenador, e aí, cara, quando eu acordei, passaram 25 anos. De repente, 30. De repente, passaram 25 anos, e eu falei, caramba, cara, quanta coisa passou. Mas eu sempre fiz exatamente a mesma coisa, sabe? Eu sei que a gente está num universo onde mudar de profissão se tornou algo comum hoje em dia, né? Dizem que a gente vai ter várias profissões ao longo da nossa vida, porque a gente está vivendo cada vez mais. Mas eu sempre tive a mesma profissão. Óbvio, eu fui mudando a função, mas eu sempre trabalhei
em startups de tecnologia, sempre fazendo exatamente a mesma coisa. Não tem como você construir um produto, desenvolver um software sem fazer gestão de pessoas, sem fazer um trabalho de liderança, sem motivar as pessoas que estão com você, sem construir uma cultura forte. Então foi isso que eu sempre fiz, né? Então eu acho que o primeiro grande business que eu passei foi uma empresa chamada Vex, que era no mundo de telecom. Foi fundada por um cara chamado Roberto Golini. Roberto Golini, cara, super visionário, trouxe Wi-Fi para o Brasil. Aí a gente construiu essa empresa que a gente acabou levando para todos os países da América Latina. Fomos para a América do Norte, fomos para a Europa. Depois vendemos essa operação. Aí eu abri uma fintech chamada Payleven. Foi aí que eu conheci o Nardon, o Thales. E aí depois vendemos essa operação também. Aí eu fui para Oi. Passei alguns anos lá. Foi a única vez na minha carreira que eu não trabalhei no mundo de startup. E aí depois eu fui para o Nubank. Passei alguns anos lá no Nubank, peguei essa rampada do comecinho de Nubank até um pré-IPO e depois disso fundei a Clivo, minha startup atual, e desde então sempre nesse universo. Então você vê, minha trajetória sempre foram empresas de tecnologia. O que mudou? O segmento. Boa. Então já trabalhei telecom, já trabalhei com Wi-Fi, já trabalhei no mercado financeiro algumas vezes e agora estou no mercado de saúde. Boa, boa. Para abrir esse papo, assim, o nosso amigo Simon Sinek fala lá começa pelo porquê, né? E pra gente no dia a dia de startup, como a gente quer, o tema desse episódio é trazer um pouquinho desse nosso lado de empreendedor, mais do mundo tech pro mundo off aí, pros médicos principalmente. Quando a gente fala de cultura, que foi uma das paradas que tu comentou aí no início, isso pra gente é do dia a dia, né? A gente vive isso, até porque se a gente não vivesse, a gente não ia conseguir. A gente tava falando um pouquinho do Shield Wall antes aqui, né? De como a gente passa isso pro time, como a galera pega isso. Mas quando a gente vai um pouco pro offline ali, e aí entra um pouco mais os negócios mais tradicionais, como as clínicas e consultórios, geralmente a gente percebe isso, Marcelo, mais ficando na parede, né? Aquela frase de parede, missão, visão, valores de parede. A gente não consegue ver muito isso no dia a dia dos consultórios. Por que tu acha que isso acontece no mundo médico? Não serve essa parte de cultura para o mundo médico? E se serve, como é que eles podem fazer para estruturar isso no dia a dia dos consultórios deles? Serve, e acontece que usualmente não sabe-se como fazer, né? O médico ele foi formado para ser médico e a profissão dele é cuidar de pessoas. E ele não foi preparado para construir uma empresa, ele não foi preparado para liderar um time, então isso fica até que ele aprenda, e muitas vezes ele não aprende, né? Infelizmente, às vezes ele não aprende. Então, a cultura, ela é o que a gente vive. A cultura começa conosco. Então, se você é um cara disciplinado, estuda, lê todos os dias, faz esporte todos os dias, essa é a sua cultura, né? Se o Marcelo é um cara que ele gosta de fazer churrasco todo final de semana, é o churrasco todo final de semana, isso faz parte da sua cultura. É a sua cultura como pessoa. Mas a partir do momento que a gente começa a se preocupar em construir uma empresa, um grupo de pessoas, aí a gente começa a ter que entender o que é que eu quero construir neste grupo. Então, parte da comunicação. Eu preciso ter um trabalho de comunicação muito forte. Se eu não tiver rotinas onde eu converso sobre a cultura da empresa desde o processo de entrevista, o onboard do funcionário, manter o funcionário de acordo com o que acredita-se que deveria ser a cultura, você vai construir qualquer tipo de cultura. Então, a cultura ela precisa ser vivida, e para ser vivida, eu preciso forçar que alguns rituais se tornem realidade. Então, o que significa isso? Quando eu vou atrair um candidato, eu preciso mostrar para ele qual é a expectativa que ele vai ter aqui do lado. O que ele vai encontrar aqui dentro da gestão DS? É você falando, a gestão DS é assim, é isso que a gente vive, é isso que a gente faz, esse é o nosso cliente, essas são nossas realidades. É você mostrando para ele, antes dele chegar na empresa, o que é a cultura de vocês. Deu o primeiro passo. O segundo passo é, no processo de onboarding, ele precisa ter isso com mais intensidade. E depois que ele entrar na empresa, os líderes que acompanham essa pessoa precisam estar muito próximo, porque ela vai errar. Se existe um fato é que o novo funcionário vai errar. Então, se eu não estou ali perto para dar feedback para ele, se eu não estou ali perto para orientar ele, explicar como é que funciona a nossa cultura, ele vai desencaixar da cultura. E a partir desse momento, você tem duas opções. Ou você dá o feedback e ajusta ele para o eixo, ou você deixa andar. Usualmente, o que o médico faz é deixa andar. E aí, na hora que der 1, 2, 3 anos,
essa pessoa vai chegar num limite tolerável pelo médico e ele vai demitir essa pessoa. Vai falar, essa pessoa não funciona para mim. Mas ela nunca fez um trabalho de garantir que a cultura que ele espera seja moldada. E é tão... Você não precisa... Isso daqui não é engenharia de foguete, não. É tão simples quando eu chegar aqui, cara, vamos sentar, vamos fazer uma reunião? Olha só. A nossa cultura aqui é responder o paciente em 30 segundos, como vocês fazem no sistema de suporte de vocês. Essa é a nossa cultura. Não importa o que aconteça, esse é o indicador mais importante que a gente tem aqui. Eu dei uma olhada nas suas conversas de WhatsApp e vi que você está levando 1 hora, 2 horas, 3 horas. Não, mas é que eu estou fazendo isso, doutor. Eu estou gerando a nota, eu estou não sei o que lá. Não importa. Essa é a coisa mais importante que tem. Então, a partir de agora, os outros pratinhos podem cair, mas esse aqui não pode. Boa. Pronto. Acabei de dar uma correção importante e evitei que essa pessoa deixasse de fazer uma coisa que é muito importante pra gente. Então é tão simples quanto conversar. Eu sempre digo para as pessoas assim, ó, você não precisa entender desses termos em inglês, feedback, feed forward, business plan, você não precisa saber nada disso. Você só precisa saber formalizar, que é escrever o que você quer e garantir que você explique e converse. Conversar e alinhar nunca é demais. Boa. Se a pessoa não entendeu, não é porque ela é burra, é porque você não soube explicar direito. E muitas vezes as pessoas, pô, mas já expliquei 10 vezes. Não é assim. Você formalizou? Está escrito em algum lugar? Você criou um mecanismo para aquela pessoa saber que ela precisa seguir um checklist? Você está acompanhando o checklist para garantir e ajudar ela? Não está. Você delargou, então. Delargar não é uma técnica de gestão. Então é por isso que você se perde, sabe? Então construir cultura não é tão difícil assim. É que a gente simplesmente não faz o que precisa ser feito. Perfeito, Toledo. Sobre esse tema, né? A gente escuta muitos clientes trazendo pra gente, poxa, tinha uma secretária aqui, uma funcionária tão boa, mas perdi. É uma coisa muito comum que a gente escuta de o médico não conseguir manter uma equipe boa ou quando ele consegue formar uma pessoa boa por ter uma dificuldade de mostrar futuro para essa pessoa, né? Muitas vezes ela já está num cargo máximo, que é de ser secretária, só o médico é secretária, ou a clínica não cresce na mesma velocidade que ela quer que a carreira dela cresça. Como vender futuro para esse profissional, uma vez conseguindo formar um profissional que realmente é competente, é bom, para que ele se mantenha na casa engajado junto com o médico? Então, esse é um problema que não é tão simples de resolver, porque o médico ele precisa entender que a partir do momento que ele tem um consultório, uma clínica, ele se tornou um empresário. Ele é médico e ele é empresário. Uhum. E o empresário, ele precisa estar se preocupando em fazer o seu negócio crescer continuamente. Não tem outra opção. Se você ficar com um negócio estagnado, você vai ter efeitos colaterais de um negócio estagnado. Qual é o efeito colateral? Um deles é esse que você está me dizendo. Poxa, eu estou aqui como secretária há 3 anos e não saio do meu lugar, eu não consigo ter aumento. Por que você não consegue ter aumento? Porque você chegou no ápice da sua capacidade, né? Você não ajuda a trazer mais receita, você não cria novos produtos, a empresa inteira não está progredindo, então eu não posso te dar progresso porque a empresa não progride. O médico precisa entender que ele precisa ter um caminho de crescimento. Se ele não tiver, ele vai ter que alinhar a expectativa com essa pessoa e dizer, aqui o seu caminho vai ser, você está entrando aqui hoje como estagiário, você vai aprender, aí você vai virar analista, aí vai acontecer isso, aí vai acontecer isso. Pronto, esse é só seu limite máximo de responsabilidade. Talvez você consiga pegar mais uma função, acumular um pouco mais, ao invés de eu pagar o fulano, eu pago você, mas a gente tem que ser realista. Se a secretária vai ter capacidade de assumir essas funções. Se ela vai conseguir automatizar algumas coisas, ser safa suficiente para pegar sistemas e fazer com que esses sistemas permitam que ela faça mais com menos, às vezes ela não tem essa competência, né? Então vai chegar num momento que você vai acabar com um profissional ou frustrado ou estagnado. Eu não sei qual que é pior. Porque o funcionário estagnado, algumas vezes funciona, outras vezes ele só está desmotivado. E aí o funcionário desmotivado não atende bem, ele, você tem uma confiança plena nele, porque ele está com você há muito tempo, mas ele não faz as coisas com energia, né? Ele não vai levar o seu negócio para o próximo patamar. Eu prefiro ter um negócio crescente. Então, cara, como é que você faz um negócio crescente? A receita precisa aumentar. Você precisa transcender você. Você precisa ter um outro médico trabalhando com você, você precisa ter um fellow, você precisa ter novos produtos. Você precisa ter a capacidade de construir receita além da consulta.
O médico que não tem essa capacidade, ele já tem um grande problema. Então, o primeiro passo, médico, construa a capacidade de gerar receita além da consulta. A consulta é o básico. O médico, ele começa com a consulta baratinha, ele vai enchendo a agenda. Depois que ele enche a agenda, ele começa a aumentar o valor da consulta. Depois que ele aumenta o valor da consulta, ele não sabe para onde ir. E aí você precisa saber para onde ir. Sim. O que eu faço a partir daqui? E você pode crescer, como a gente chama, verticalmente ou horizontalmente. Horizontalmente replica o que você já tem. Você tem uma clínica, abre 2. Você tem 2, abre 3. Você é 1, vira 2. Você mais um médico. Depois vira 3, é você mais 2 médicos. E garanta que isso tenha perpetuidade de crescimento. Né? Uma empresa, vocês dois estão acostumados, uma empresa, cara, a gente sempre está setando a barra mais em cima. Faturamos esse ano 100 milhões. Ano que vem vai ser 120. Aumenta o sarrafo. Aumentamos o sarrafo. No ano seguinte vai ser 150. No outro ano vai ser 200. O médico precisa fazer isso. Então, vai chegar um momento que ele vai precisar olhar para dentro dele e falar: eu quero ser só médico ou eu quero ser médico empresário? Você já se tornou empresário. É uma questão de você aceitar ou não. Muito Boa. bom. Boa. Bom. E acho que eu queria pegar esse gancho que a gente terminou aí falando do médico empresário, né? Porque a gente percebe muito que os nossos clientes têm essa dificuldade, às vezes, de deixar o avatar médico e botar ali, tirar o jaleco e colocar o terno ali para ser o empresário também, né? Acho que é algo que é bem difícil para eles, até porque eles não conseguem entender muito bem, muitas vezes, saúde como um business. Cara, tu tem um business no final do dia, né? Então, acho que um dos pontos aí que eu queria abordar contigo, Toledo, que a gente falou bastante sobre cultura e falou já um pouquinho já de crescimento, que outros pilares são fundamentais para o médico vestir esse terno ali de gestor, assim, além de cultura? Olha só, a coisa mais importante quando a gente está na área de serviço é você deter e prover uma experiência impecável. O seu paciente, ele precisa ser enxergado como um ser humano. E durante muitos anos, os médicos trataram os pacientes como seres secundários. Eu sou o Senhor Todo-Poderoso, vou atrasar 2 horas e você vai esperar porque você precisa de mim. Uhum. Isso não cabe mais na medicina. Isso não cabe mais em nenhum tipo de negócio. Isso é um verdadeiro absurdo. Um médico que continua a não conseguir se organizar e atrasar a sua agenda consistentemente é um péssimo profissional. Ele precisa tomar sérias providências para corrigir isso. Ele não tem sustentabilidade do negócio dele no longo prazo. Ele pode ser o papa do segmento dele. Isso não é mais sustentável, porque existe um seguinte fator que alterou muito no mercado. A internet deu voz para todo mundo. As mídias sociais tornaram as pessoas importantes. Então, hoje, cada vez mais, o marketing vence o gênio. Não é o gênio que vence mais. Talvez no passado, você ser o médico do sírio-libanês, o Einstein, que tem diplomas e estudos publicados, fosse a coisa mais importante. Hoje não é. Os médicos mais importantes hoje do Brasil não são os melhores médicos, são os mais influenciadores. Boa. Eles não são bons tecnicamente. Não necessariamente. Você pega um cara que é o top da influência, ele não necessariamente é o melhor na área dele. Ele pode ser muito bom, mas ele não necessariamente é o melhor. E os nossos clientes, eles têm acho que aproveitando só esse gancho, assim, é muito difícil a grande maioria dos médicos pensarem nessa linha, né? Porque fica muito aquele lance de parecer que eu sou um médico marqueteiro, né? Que eu não sei dos procedimentos. E isso a gente começa a ver que cada vez tá começando o pessoal olhar por esse viés que tu trouxe, mas é difícil ainda. Como é que os médicos podem começar a fazer um pouquinho para quebrar um pouco desse mindset, Toledo? Cara, a gente vai chegar num equilíbrio. Toda transição passa por uma radicalidade. Nós estamos vendo médicos que eram os melhores em seus segmentos. Aliás, ninguém se torna um bom influenciador se não for o melhor no seu segmento. Uhum. Então ele já foi o melhor no seu segmento em um determinado momento. E aí depois ele se tornou o quê? Um influenciador. E ele começou a perceber que ele ganha muito mais dinheiro sendo um influenciador do que sendo médico. E então ele começa a dedicar a vida dele para se tornar influenciador. E de fato ele vai ser influenciador, porque é assim que ele ganha dinheiro. Então ele é mais influenciador do que ele é médico. É fato isso. Mas não existe espaço para todos. Não dá para você ter 50 médicos grandes influenciadores da nutrologia. Não tem como. Vai ser 1, 2, 3, vão ser poucos. Todos os segmentos vão ser assim.
Então a gente vai passar por um período onde você vai ter o que já acontece na sociedade social media. Você tem o grande influenciador, você tem o micro influenciador, você tem o médio influenciador. Hoje, boa parte do crescimento das bases de paciente de um médico é proveniente do boca a boca. Existe boca a boca melhor do que rede social? Não existe. Então hoje, se você não estiver aparecendo, você está ficando para trás, porque tem uma leva infinita de médicos sendo formados continuamente que estão entrando nas redes sociais porque eles precisam ter paciente e eles não têm. E não é o seu diploma que vai te segurar. Me responde uma vez quem perguntou qual que era o seu diploma. Ninguém quer saber a sua formação. Ninguém olha para isso. As pessoas confiam em quem indicam você. Se eu te indicar um médico, você vai confiar, porque eu tô dizendo para você que é bom e você confia em mim. E é assim que funciona a cadeia de indicação do médico. Então, é necessário que o médico entenda que ele se tornou um empresário e que não existe empresa sem marketing. O marketing mais funcional não é a marca da sua empresa, é você, é o seu rosto. Mas, Marcelo, eu não gosto de aparecer. Tudo bem. Crie um mecanismo que permita que você faça marketing de alguma maneira. Vai ser tão forte quanto você aparecer? Não. Mas se você encontrar um caminho, faça. O que não dá é não fazer. Não existe empresa que não prospera sem marketing. É um milagre. Milagres são raros. Boa. E para quem quiser saber mais sobre indicação e influência, né, vai lá no episódio com o Rodrigo Nol, que a gente fala um pouquinho sobre como escalar, como criar um programa, sair do boca a boca e ir para um programa de... Mas não vai agora não, vai depois desse. No finalzinho desse aqui já bota na playlist para... Anota na to-do list aí. Cara, e eu queria pegar e continuar esse gancho, Toledo, porque o cliente falou assim, cara, não vai ter 50 nutrólogos, 50 dermatos, 50 cirurgiões plásticos que vão conseguir atingir ali esse nível, mas eu vi tu respondendo lá, tu foi nosso mentor no G4, era desde de pessoal que tinha 10 mil colaboradores, startups, de todos os segmentos lá. E tu, cara, tu já tem esse olhar analítico de pessoas, de entender o que esses caras que conseguiram transcender, que boas características esses médicos têm como gestor, desses que conseguiram ser as referências dentro dos seus segmentos. Os médicos estão tendo muito sucesso, além de serem grandes influenciadores, eles se enxergaram, pelo menos por algum período, como empresário. E entraram num processo imersivo de ganho de conhecimento muito importante. É necessário você sair do patamar de semi-ignorância, que você está no bom sentido, onde você desconhece o que é tocar uma empresa, onde você desconhece o que é gerir pessoas, onde você desconhece como organizar as finanças da sua casa, a contabilidade, e você começa a passar por um patamar onde você domina essas coisas. E a partir desse momento as coisas vão ficar mais simples para você, porque você sabe o que precisa ser feito. Enquanto a gente está na ignorância, a gente tem dois caminhos. A gente pode simplesmente ignorar o que a maioria faz, e a gente vai levando do jeito que dá, e aí chega no final do mês a gente vê quanto que apurou de lucro, e pronto, né? Ou você começa a enfrentar este problema e entender o que é esse universo. E aí você vai sair para um patamar onde você começa a ter paz. Paz porque você domina o que é que você está fazendo. Você consegue colocar um paciente na sua frente, você domina a questão técnica da medicina, mas você também sabe gerir o seu negócio. Todos nós, empresários, temos essa ambição de querer descobrir o próximo passo do nosso negócio. E não é que a gente tenha a resposta. A gente vai ter que tentar, errar, tentar de novo, errar de novo, até que em um determinado momento a gente vai descobrir. Os caminhos já foram traçados por outras pessoas. A gente só precisa conseguir conversar com essas pessoas e aprender com elas. A gente precisa olhar para o passado e entender o que funcionou com outros que poderia funcionar comigo. Eu não preciso continuamente me tornar um grande inovador que só faz coisas diferentes. O mercado não funciona assim. O mercado funciona por padrão. O que você tem de dor, se isso se repete com 1, 2, 3 ou 4 milhões de pessoas, tem 4 milhões de pessoas com a mesma dor. Eu não sou tão especial que esse problema é só meu, né? Pois é. Então, puta, cara, repete. É simples, não é tão complicado assim. Agora, você precisa aceitar que você precisa passar por um processo de ganho de conhecimento relevante. Não dá para você permanecer ali na sua zona de conforto sendo médico. Ah, eu sou médico, eu estudei para ser médico, eu não sei nada disso, eu não gosto disso. Poxa,
Já conheci gente que tem grupo relevante na área da saúde, que eu pergunto, e aí, quem que é o CEO? Aqui não tem CEO. Mas como assim não tem CEO? Isso é uma empresa. Não tem. Todo mundo aqui é médico, ninguém gosta disso, a gente trouxe uma pessoa para tocar. Qual que é a chance desse negócio dar certo? Tanto que não estava dando. Eles estavam patinando, estavam sofrendo. Então assim, precisa primeiro aceitar. Aceita, que dói menos. Você é um empresário. Tudo bem, você pode odiar esse negócio, mas na idade que a gente chegou, no patamar que a gente chegou, a gente precisa entender que não dá para fazer só o que a gente gosta. A gente precisa fazer o que precisa ser feito. Essa é a mentalidade do empresário de sucesso. O empresário de sucesso, ele faz o que tem que ser feito. Boa. Tu citou antes ali, né, Toledo, esse exemplo do médico que deixa o paciente aguardando algumas horas. E isso é muito comum ainda hoje em dia, né? E entra muito no ponto que tu fala de ignorar o problema até que, né, esse problema ele coma a clínica viva, né, o negócio. E eu estava escutando um podcast teu onde tu cita bastante o exemplo do Nubank, do básico bem feito, né? Que quando o Nubank começou, quando tu foi diretor lá, não tinha nada muito mirabolante, era fazer o básico bem feito. Então eu gostaria que tu citasse, né, se puder, esse exemplo para nossa audiência, que se o Nubank conseguiu disruptar uma indústria como a bancária no Brasil, que é uma das mais fortes, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, né? A parte bancária brasileira é tão forte. Por que o médico tem que olhar para isso, né? E do ponto de vista de, poxa, se nem os bancões aguentaram esse tranco, como que eu, médico, não vou olhar para isso, né? Vou ter essa prepotência de não olhar para esse processo. O Nubank, ele nasceu com o propósito de lutar contra a burocracia, né? A gente vivia um momento bancário muito sombrio. Eram poucas empresas, eram as empresas que mais ganhavam dinheiro naquela época, os lucros mais exorbitantes do Brasil, porém eram as empresas que constavam na lista das empresas mais reclamadas. Então era um contrassenso. Então quando o Davi funda o Nubank, e ele junta com o Ed e com a Cris, eles se propuseram a ser um agente modificante desse mercado. E ao invés de entrar e querer fazer algo completamente novo, eles simplesmente entenderam o que funciona no mercado e o que não funciona. O que não funciona? O atendimento é péssimo. Senão não estariam sendo reclamadas essas empresas. Então, vamos fazer uma empresa onde os clientes são obcecados por nós. Esse é um dos valores do Nubank até hoje. Como é que faz uma empresa onde o cliente é obcecado por você? Se preocupa com ele. O médico, eu estava contando um exemplo para vocês, o médico esquece do paciente, ele segue o que está na cabeça dele. E aí, estava contando para vocês, né? Foi agendar a consulta. Aí eles me pediram 10 documentos, aí eles me pediram carteirinha do plano e nem agendaram minha consulta. Então, isso não é pensar no cliente. O Nubank nunca fez isso. O Nubank sempre se preocupou com o oposto. O novo cliente vai entrar, quanto tempo ele vai levar para preencher o cadastro? 3 minutos, tá muito. Como é que a gente faz mais rápido? Um idoso consegue, um deficiente visual consegue, é fazer o básico bem feito. E sempre foi assim. E o momento mais marcante, um dos momentos mais marcantes da minha época no Nubank foi quando eu fui para o México. A gente estava considerando abrir operação internacional. Eu fiz a apresentação para um grande banco no México. E aí depois eles falaram assim, tá, e o que mais? Eu terminei a apresentação e estavam todos eles com uma cara de frustração. Do tipo assim, cara, como assim? Como assim vocês são o banco mais falado do Brasil, a empresa mais desejada, mais crescente, todo mundo quer trabalhar lá e vocês só fizeram um aplicativo com cartão de crédito? Foi só isso que a gente fez. Só que a gente fez algo que funcionava. A gente fez algo que não precisava do gerente. A gente fez algo que não tinha porta giratória. A gente resolveu todos os problemas principais do sistema bancário. E fizemos um produto simples e que funciona para 90% das pessoas. Não chegamos no 100%. A gente chegou... Qual que é o básico que funciona para a maioria das pessoas? Então, um médico que está querendo melhorar a sua experiência, ele não precisa estar se preocupando com pirotecnologia. Foi um convidado meu que falou isso, com pirotecnologia. Não precisa, cara. Você precisa fazer o básico bem feito. Então, por onde o cliente chega? É pro WhatsApp? Então, beleza. Como é que vai ser a experiência dele no WhatsApp?
Quais perguntas você vai fazer? Seu objetivo é fazer com que ele agende o mais rápido possível. Então não complica a vida dele, não pergunta coisas que não precisa ser perguntada. Se você puder dar autonomia para ele, dê. Foi o que o Nubank fez, cara. Ó, tá aqui, ó, você mesmo consegue agendar. Se ele usar a gestão DS, ele tem essa consegue. autonomia. Então olha só, cara, você pega assim, quantos médicos hoje dão autonomia pro paciente? Não dão. Esse é o caso aí, Toledo. Se o médico fosse cliente da gestão DS e para quem não e não usa, o nosso cliente ele pode fazer um link, não sei se você já usou o Calendly. Sim, uso. Para o paciente, entra ali, mostra quais são os horários disponíveis, ele só coloca o CPF dele para poder bater os horários, bater o horário. Se quiser, ele já preencher um cadastro completo, preenche na hora, se não... Esse tempo que você me estava nos contando que demorou 3, 4 dias para fazer, ele teria feito em 2 minutos. E é engraçado que o pessoal fala às vezes, não, mas é que ninguém agenda, não tem. Cara, gente, há 3, 4 anos atrás ninguém pedia comida por aplicativo também e o comportamento está mudando, os caras querem a facilidade, eu não quero mais falar com ninguém, quero ter a possibilidade ali de agendar. O pessoal que está entrando agora, está começando, sei lá, tem 20 e poucos anos, começa a marcar consulta médica, eles querem a experiência do iFood. Cara, esse ponto é muito importante, porque essa é a resposta mais ridícula que pode existir. Que é, sempre funcionou, por que a gente vai mudar? Gente, o mercado inteiro está mudando brutalmente, numa velocidade ignorante. Se você não mudar, você vai ficar para trás. As pessoas querem mais comodidade, elas querem velocidade, elas querem agilidade, elas não querem burocracia. Você precisa ser o primeiro a acreditar na inovação, na diferenciação. Se você é o primeiro a desistir, você nunca vai conseguir colocar uma solução dessa na sua clínica. Se você é o primeiro a dizer, ninguém agenda, cara, você nunca vai conseguir colocar uma solução assim. Que tipo de paciente você vai atrair para o seu negócio? Você vai atrair o tipo de paciente que é assim, que é a pessoa que não quer tecnologia. Só que esse é o mercado que vai diminuindo. As pessoas mais velhinhas vão morrendo. Né? E a nova geração que vai chegar para você e você continua lá atendendo. Poxa, o cúmulo desse médico, essa secretária não tinha autonomia para mexer na agenda. Caramba. Ela deixa eu ver se o médico tem disponibilidade. Estou aguardando a resposta dele. Gente, isso é o microgerenciamento do médico e é o médico que não está usando a ferramenta correta. Contrata uma ferramenta decente, é o mínimo que se espera, né? Boa. É o que a gente estava falando, né? Quantos pacientes desistem no meio do caminho, né? Mas eu não tenho paciente na minha clínica. Poxa, como é que está esse processo da chegada do paciente? Quando ele chega, como é que ele é atendido pela secretária? Como é que ele faz para conseguir um horário de agendamento? Como é que ele faz para pagar? Está sendo facilitado? Após esse paciente ser atendido, você conversa com ele para entender como que é o processo? Né? Na gestão DS, a gente tem uma ferramenta de NPS. Então, pós-atendimento, o médico pode automatizar um e-mail, um WhatsApp que já vai direto para o paciente. Porque muitas vezes a gente recebe muito relato de cliente que dá graças a Deus quando o paciente comunica na consulta, poxa, eu fui mal atendido pela recepção. Porque essa informação demora muito para chegar nele. Então, se tem ferramentas que facilitem isso, ele vai estar sempre recebendo feedback, sempre melhorando o processo, e aí sim vai ter uma clínica de sucesso, né? Com certeza. O médico, ele precisa desejar ter acesso à informação verdadeira. O médico não pergunta. É raro hoje um médico ligar para um paciente e perguntar como é que está sendo o tratamento. E existe um outro negócio que é muito importante, que é o seguinte, o médico ele já sabe disso. Não tem como eu melhorar a sua saúde se eu não souber como estão os seus marcadores de saúde. Não tem como. Não tem como você melhorar seu negócio se você não souber como estão os seus marcadores de negócio. Perfeito. Então a pergunta é assim, quantas ligações você recebe por dia? O médico não sabe responder. Quantas mensagens você recebe por WhatsApp? Quem que é seu melhor paciente? Qual que é o seu tempo médio de resposta no WhatsApp? Se você não sabe responder essas perguntas, você não faz o básico bem feito. E você nunca vai conseguir melhorar. Porque não tem como melhorar algo que você desconhece. Se eu não sei se está em 10, em 15 ou em 20, eu vou melhorar o quê? Como é que eu vou garantir que foi para cima, né? Que eu melhorei de fato, que eu não estou sendo enganado pelos números? Então, você aprender a trabalhar com dados é o que vai te dar uma fotografia do seu negócio e vai permitir que você entenda o que está funcionando bem e o que não está. Ninguém faz isso. Esse é o básico. Mas eu não tenho ferramenta, eu não sei como fazer. Gente, é papel de pão se você não tiver.
O que mais tem hoje é ferramenta que você contrata. Tem ferramenta, eu não sei se vocês têm telefonia. Vocês têm telemedicina, mas o do número... Cara, contrata. Hoje tem um monte de VoIP virtual. Contrata o número. Você vai ter lá, recebi 30 ligações. Sim. Dessas 30 ligações, cara, já integra com o CRM de vocês. Pra saber quem que é o paciente que mais liga. Pra você ter um ranking, quem liga, quem manda mensagem. Tudo isso é factível e não é nada de outro mundo. Ah, Marcelo, não tem, é muito complicado. Então tudo bem. Você vai fazer uma planilha no Excel... E você vai pedir para sua secretária fazer isso todos os dias para você. Você vai ter um fechamento. Ah, como é que eu vou saber se ela tá falando a verdade? Uma vez por semana você vai gastar meia hora, você vai bater isso. Por amostragem. Não dá para você parar e ver tudo. Vai por amostragem. Vamos ver se tá tudo certo. Depois que entrar no eixo, já melhorou, já deu um passo. Já saiu da realidade onde você tava e andou um pouquinho mais. Agora, começa a automatizar, para você não precisar ficar fazendo trabalhos manuais. A tecnologia vem para isso. Ela não vem para fazer pirotecnologia. Ela vem para automatizar os processos que estamos implementando na nossa vida. Ou seja, fazer o que a gente faz bem feito, sob controle, sabendo que a gente está caminhando para o progresso. É isso que a gente busca, né? É a gente focar nos problemas que realmente importam, né? E é muito isso que a gente quer trazer com a gestão DS. A gente facilitar a vida do nosso cliente, ajudar ele a construir um negócio melhor com a nossa ferramenta, né? Você falou, quem são nossos melhores pacientes? Poxa, a nossa ferramenta dá isso pronto. O médico vai lá, parametriza, diz qual tipo de procedimento, quantos pontos vale cada um, consulta, indicação. A gente mapeia todos esses dados para o médico. É só usar o software que vai dar esse dado pronto para ele, né? E aí é com base nisso que ele começa a conseguir melhorar. Exatamente. Né? Pô, qual que é o produto que eu mais vendo? Por que é esse produto que eu mais vendo? Qual que é o produto que eu tenho mais margem? Como é que eu faço para criar um outro produto e conseguir vender? As pessoas que compram o produto A, será que compram o produto B? Quem comprou o produto A que não comprou o produto B que eu posso também... Poxa, aí você começa a criar um método onde o paciente vem, você explica as coisas melhor, você cria o desejo para ele poder comprar o produto. Eu sei que para o médico é difícil, você não pode fazer uma venda ostensiva. A gente sabe o que acontece, mas não pode, né? Segundo o CRM, isso não acontece. Acredita aí, CRM. Mas a gente sabe que na prática, os médicos tentam ser o mais ético possível. Mas, cara, é isso. Você precisa ter acesso aos dados para você ir melhorando. A gente, quando faz venda na internet, não é achismo, cara. É tudo medido. Pô, funcionou? Funcionou. Beleza, como é que a gente melhora? Vamos alterar essa palavra aqui. Cara, as percepções das palavras mudam o seu sentimento em relação ao produto. Então, a gente testa coisas diferentes e essas coisas diferentes convertem mais. Porque você está vendo uma cor diferente online, porque você está vendo um título que te chama mais atenção, porque você viu um exemplo de um médico que era exatamente igual a seu e você falou, puta, essa ferramenta é para mim. É esse tipo de ajuste que vai melhorando você sair de 1% de conversão para 1,5%, para 2%, para 3,5% e você ter essa continuidade de melhora, sabe? Eu tava vendo vocês falarem aí sobre números, sobre indicadores, e é tão contralógico, né? Porque, cara, como é que tu sabe que tu melhorou num tratamento? O médico, ele faz isso todos os dias com seus pacientes. Eu peço exames, muito bom. Eu vou ver exames no final, eu olho se esses números melhoraram, ou subiram, ou baixaram, que é aí que eu vou conseguir ter uma noção. Só que parece que pro business parece outra coisa, né? É que o médico, ele tá esperando um laboratório de negócios. O laboratório de negócios é assim, ele vem, ele avalia tudo, ele gera os indicadores, ele leva lá para fazer as contas e traz, doutor, tá aqui, você vendeu tanto, você teve 30 ligações, ele tá achando que é assim, mas não é assim. Ele vai ter que fazer isso. E até vocês falaram um pouquinho de tecnologia, Toledo trouxe um pouquinho do termo que usou, a pirotecnologia. E é até engraçado, porque assim, a gente é meio 8 ou 80 com o público, né? Então eu tenho assim os caras que não, eu sempre fiz assim, vai ser assim, e aí acabam ficando para trás. Ou tem os caras que não, eu vou aderir, só que eu acho que a ferramenta vai fazer tudo para mim, que é um pouco do laboratório de negócios ali, né? Que eu vou começar a usar, e a gente tem isso muito na gestão DS, assim, cara, quero começar a usar o que o Marcelo falou lá no podcast com o Toledo. Tá, mas como assim os pacientes não dão automático aqui? Né? E acho que como é que é um pouco dessa cabeça, como é que os médicos precisam se preparar para esse lance da tecnologia também? Porque eu vi um podcast teu que tu fala muito que tecnologia é meio, né? Não tecnologia é meio, O que vocês estão fazendo é gerar mais eficiência e dar acesso a algo que o médico ainda não tem, né? Então, poxa, hoje eu não sei quem são os meus melhores pacientes, vocês sabem. Hoje eu não meço como é que foi a qualidade da minha consulta, eu começo a medir. Então vocês estão dando acesso a um monte de recursos
que ele não precisaria usar uma ferramenta como a de vocês. Ele pode fazer isso na mão. Uhum. Eu posso pegar o telefone aqui e ligar. Oi, fulano, tudo bem? Passou 3 dias da sua consulta, queria saber como é que você tá. Você tá bem? Fulana, eu me preocupo demais com a experiência dos meus pacientes. Essa é a coisa mais importante que tem na minha clínica. Só que ela só vale quando eu escuto coisa ruim. Quando eu escuto coisa boa, não vale, porque eu não consigo melhorar. O que tá bom já tá bom. Eu queria que você me contasse o que não foi legal na sua experiência. Que baita cópia, hein? Essa é a pergunta correta. Porque se eu ligar pro meu paciente, o médico por si só, ele já cria ele já tem na natureza humana do brasileiro, não sei se em outros países, uma autoridade acima da média. Então eu não vou querer falar algo ruim pro meu médico. Assim como eu não quero falar que eu não tomei o remédio, assim como eu não quero falar que eu não fiz o que ele me mandou, eu minto. Então eu vou mentir também. Fala, não, doutor, foi tudo ótimo, sua secretária é uma megera, mas tá tudo ótimo. Ela pensa, né? Ela não fala. Agora, na hora que o médico dá essa segurança psicológica para ela, ele consegue pegar o que ele precisa. Deu trabalho? Deu. Você teve que pegar o telefone, você teve que mandar uma mensagem no WhatsApp, mas você conseguiu o dado, é isso que importa. Não importa como você fez, importa que você recebeu a informação que a sua secretária é uma megera. E aí, com base nisso, você não vai demitir a secretária. Você vai conversar com ela. Secretária, escutei de uma paciente que aconteceu isso, isso e isso. Escuta a versão dela, conversa com ela, dá o feedback, ajusta, acompanha, passa para o próximo. Melhorou um pouquinho. Na hora que você ligar para 10 pacientes, você vai começar a entender tudo que tem de problema na sua clínica. Ótimo você fazer isso via ferramenta. Faça. Se tem a ferramenta, use a ferramenta para te ajudar a fazer isso. Mas não tem problema uma vez ou outra você ligar. Não tem problema uma vez ou outra você criar um processo e começar no Excel. É até preferível que você faça assim, porque você precisa viver antes de entender como é que é ser automatizado. A ferramenta pronta exige que ele te dá a liberdade de não pensar. Tá pronto, só segue. Então segue, tá aí, segue. Você vai ganhar o quê? Os indicadores. Qual que é a grande vantagem de quem não tem como core tecnologia usar tecnologia? O que eu mais gosto é que você ganha grátis indicadores. Boa. E os indicadores é a bússola do seu negócio. A gente até brinca, né? Porque uma vez eu recebi um feedback de uma cliente nossa que ela falou assim, eu tenho um carro de Fórmula 1, uma Ferrari, e eu não sei pilotar. Falando do software, né? E aí a primeira coisa que eu pensei, assim, eu falei, cara, eu acho que nem eu também saberia pilotar um carro de Fórmula 1, uma Ferrari. O cara se prepara para isso, né? Não é do dia para noite. Só que assim, e um pouco do software que a gente fala para os clientes é que a ferramenta ali, ela tá para te ajudar e te dar insights. Mas, cara, nada vai substituir o teu bom atendimento, a tua secretária preparada, cara, o teu atendimento durante o paciente, que é aquele momento onde tu vai mostrar ali que tu tem ali um estudo, teus diplomas, não é para ficar na parede, é para tratar bem o cara. Né? E acho que é ali que a gente vê o diferencial. E aí eu queria aproveitar bastante esse teu know-how de tech, porque a gente recebe muito isso lá quando a gente faz algumas lives, assim, o pessoal, mas a inteligência artificial, a secretária, por exemplo, a secretária muitas vezes burla o software porque acha que vai ser substituída pelas automações. O médico, ele tem medo, daqui a pouco, dos robôs que estão vindo fazer as cirurgias, né? Como é que tu vê toda essa tecnologia nova que está entrando e como é que isso vai impactar o mercado de saúde? É só a gente olhar para a história. Isso é inevitável. Quem for contra qualquer avanço tecnológico vai ficar para trás. Se o Brasil bloquear o ChatGPT, assim como a Itália fez, o Brasil vai ficar para trás. Vai se tornar um país obsoleto, vai se tornar um país que não vai ter relevância nem eficiência operacional. O mundo inteiro vai avançar e a gente não vai avançar. Se um segmento... Quer ver? Eu vou dar um exemplo bem palpável para a medicina. Especialmente do segmento de vocês. Vocês trabalham hoje, best-seller de vocês é para o mundo dermato, certo? Isso, dermatologia. Dermato é médico. Só que existe um universo gigantesco de pessoas que não são médicas que atuam na área de estética. Especificamente biomédicos e especificamente dentistas. Conselhos diferentes. Qual que é o conselho mais rígido? O de médico. O de médico. Qual que é a área que mais cresce? Dos biomédicos. Dos biomédicos. E dos dentistas, porque eles podem fazer propaganda. Por que ficou um monte de dentista e de biomédico rico fazendo antes e depois de preenchimento? Porque seus conselhos deixam. Porque os conselhos deixam. É isso que acontece se você não adota a tecnologia.
O seu conselho de medicina não adotou a internet como um meio de propaganda. Ela impede você de fazer isso. Os outros deixaram. Olha o que aconteceu. O mercado cresceu, a galera explodiu. E hoje você tem autoridade de fazer com um dentista e com um biomédico, às vezes, mais até que um médico. Porque ele é autoridade. Na hora que você for olhar aqui, eu nem conheço esse mundo, hein, galera? Mas se eu for pesquisar aqui quem são as pessoas mais famosas do universo de preenchimento, talvez no top 5 tenha uma parte significativa de não médicos. Com certeza. Porque eles fazem propaganda. Ou seja, não dá pra lutar contra isso. E é engraçado que daí os médicos, eles batem muito nisso, né? A gente vê muito o quanto como as classes estão se juntando, assim, por exemplo, dermato de... Pô, olha só, os caras estão invadindo o mercado, podem fazer isso, e a gente não pode, mas quando é sobre tecnologia, não. Aí eu não quero, né? É muito contralógico. Não faz o menor sentido, cara. Assim, E é olhar pra história, a evolução, a gente sempre se torna mais eficiente, sempre. Essa é uma realidade. Os empregos vão e outros aparecem de uma outra forma. O medo que a gente tem com o ChatGPT é quanto tempo isso vai levar. Mas não dá pra lutar contra, sabe? Fica parecendo o taxista lutando contra a Uber. É inevitável, é um caminho inevitável. A melhor coisa que você faz é entenda que isso vai te colocar num patamar melhor do que os outros. Isso vai te deixar mais eficiente. Isso vai te permitir fazer as coisas mais rapidamente do que antes. Para você focar em outras coisas ou atender mais pacientes. Boa. Sabe? Então, aceite. Isso é inevitável. Se diferencie quanto antes você puder da sua concorrência para você sair da vala comum. Se você conseguir sair da vala comum antes que os outros, ótimo. Mas saiba que isso vai se tornar padrão. Todo mundo vai ter acesso a isso. Esse é o típico produto commodity. Commodity é todo mundo tem. Não é porque você tem que você vai ser melhor que o outro, não. Todo mundo vai ter ChatGPT, todo mundo vai ter ferramenta, todo mundo vai ter. Quanto antes você tiver, antes você vai se destacar. Boa. Então, esse ponto nós estávamos falando justamente sobre isso no podcast com o Lau, né, Toledo? Que o médico ele tem a obrigação de mostrar o quão bom ele é. O quanto mais ele estudou, o quão melhor o resultado dele é. Então, se você tem um serviço bom, né, e que realmente vai ajudar o paciente, é obrigação sua mostrar isso para o maior número de pessoas possível. Né? Então, Com certeza. E você precisa mostrar isso não ostensivamente. Eu gosto daquele termo que é o show don't tell. Né? Mostra. Você não precisa chegar lá e falar assim, olha pessoal, boa noite, tudo bem? Eu sou formado em Harvard, eu tenho especialização. Não precisa. Fale sobre os assuntos que as pessoas estão interessadas. Ninguém quer saber no que você é formado. As pessoas querem saber como que vocês podem ajudar a resolver o problema delas. Se eu estou querendo fazer uma cirurgia de rinoplastia, eu quero escutar sobre as mais novas tecnologias para cirurgia de rinoplastia. Eu quero saber como é que eu escolho um médico. Eu quero saber por que você é diferente do restante. Conte, mostre. Então pega o seu dia a dia e mostre o seu dia a dia. Dentro dos limites do seu maravilhoso conselho. Boa. Toledo, cara, a gente falou de cultura, falou de pessoas, de processo, indicador, falou agora de tecnologia. E são muito as bases que vocês lá na mentoria do G4 vocês falam, que basicamente são isso que as empresas que mais crescem, elas têm como pilares, assim. E a nossa ideia aqui é muito tentar trazer, porque no final do dia, independente do negócio, negócios são negócios, né, cara? Tem a startup, a gestão DS, isso serve. É que nem tu falou, assim, só não é aqueles termos bonitos do futebol de hoje em dia. É isso aí. Mas o conceito por trás ali é o mesmo. E aí eu queria pegar até uma pergunta, cara, que eu tava na mesma mentoria que o Dr. Ademir, que é nosso ouvinte aí, que tava com a gente na imersão do G4, e ele conversou contigo, eu lembro que ele te perguntou mais ou menos assim, teria como eu escalar o meu negócio sendo só eu sendo o artista, hoje eu sou o gargalo, como é que eu posso fazer isso? E aí eu lembro ali que tu deu quase um passo a passo pro cara, fazer isso aqui, fazer isso aqui. O que dá pra falar sobre isso? Porque muitas vezes eles têm essa, cara, isso que tu tá falando não me serve, porque sou eu o artista no final do dia, eu tenho que fazer tudo. Tem como escalar esse sim? Como fazer isso? Essa história é o seguinte, ó. O médico, tudo vai depender da especialidade do médico, tá? Mas o médico, via de regra, a maioria deles passa 5 anos estudando, 5, 6 anos, né, estudando. Acho que é 6, né?
A faculdade são 6 anos, de verdade. residência. 6 anos de faculdade. Dependendo, mas vai mais a 2 10. anos de residência. Aí às vezes você pega mais uma, faz mais 2. Quando você vai fazer, por exemplo, cirurgia plástica, são 2 anos de cirurgia geral, mais 2 anos de plástica. Então, quando você chega nesse momento da residência, é o momento que você começa a pegar alguns plantões. E aí você começa a ganhar algum dinheirinho. E aí que o médico começa a errar, porque ele está tão sedento por ganhar dinheiro que ele começa a se comprometer financeiramente antes da hora. E quanto mais ele atrasar isso, melhor para ele. Então, o que ele precisa fazer? Ele precisa conseguir, o mais rápido possível, ter o consultório dele. Como é que eu faço para ter meu consultório? Existe uma empresa aqui em São Paulo que chama-se Livance. A Livance é aluguel de consultório por hora. Você paga por hora. Poxa, não tem na minha cidade, então vai lá e negocia com alguém que tem um consultório para você alugar essa sala. 1 vez por semana, 2 vezes por semana, 3 vezes por semana. Pega uma sala o mais rápido possível. E começa a tentar arrastar paciente para lá, para você começar a ter o seu boca a boca se tornando uma realidade. A partir desse momento, você já precisa ter um marketing rolando. Você já precisa ter um Instagram, você já precisa ter um TikTok, você já precisa produzir conteúdo. Para as pessoas te encontrarem, você precisa ter um site. Se eu pesquisar seu nome no Google, eu preciso te encontrar. E não pode ser o Doctoralha ou qualquer desses sites, que tem que ser o seu site. Uhum. E aí, você se tornou um médico, onde você está ganhando seu dinheiro, e você gradativamente está jogando para o seu consultório. Vai chegar um momento que você vai estar ganhando mais dinheiro no seu consultório do que você vai estar ganhando nos seus plantões. E aí você larga o plantão e você começa a se dedicar totalmente a esse universo. E aí você vai sentir confiança de que você pode gradativamente ir fazendo as suas melhorias. E suas melhorias também permitem que você aumente o valor da sua consulta. Vai chegar num determinado momento que você vai estar atendendo ali, se você atende na base de 1 hora, né? Você vai estar atendendo 100, 110, 120 pacientes por mês. Isso já vai estar lotando a sua agenda praticamente. Você vai estar feliz da vida. Você vai ter chegado no seu ápice profissional. Você pode fazer uma escolha a partir daqui. Você pode se considerar bem-sucedido e a partir daí você continua do jeito que você está. Você não vai ter complicação na sua vida. É você, sua secretária e ponto final. Só que vai chegar um momento da sua vida que você vai ver que você não vai sair disso. Então aí você tem 2 caminhos. O caminho que você tem é: você precisa começar a criar produtos além da sua consulta. Todo médico tem uma possibilidade de trazer mais produtos além do seu. No universo da dermatologia isso é mais óbvio, porque o mercado está lançando produto o tempo inteiro. Então você paga pela consulta, mas você paga pelo procedimento, você paga pelo Botox, você paga pela máquina nova que veio e bota aqui. É mais óbvio, mas toda a área da medicina tem alguma coisa. Sempre é possível criar. Vou dar um exemplo para vocês. Na nutrologia, antes cobrava-se somente pela consulta. Eram consultas caras, R$ 1.500. Paulo Musi, por exemplo, hoje dizem que ele cobra R$ 2.800 uma consulta. Poxa, como é que o Paulo Musi vai conseguir cobrar mais? Qual produto ele vai trazer aqui? Aí você começa a entender que já existem um monte de produtos sendo construídos nesse mercado. Existem suplementos, existe acompanhamento nutricional. O problema é que todo mundo sempre segue a mesma coisa. Qual que era o padrão da nutrologia? O padrão da nutrologia era consultas a cada 3 meses. Você veio, fez a consulta, daqui 3 meses você volta. Funciona? Algumas pessoas funciona. E se você mudar isso? E se você começar a fazer um trabalho onde as pessoas voltam toda semana? Ou a cada 15 dias? E toda a semana tem uma pisada na balança para ver como é que está a sua composição corporal. E você vai conversar com um psicólogo e você vai conversar com uma nutricionista. Pronto, você já criou um outro produto que já te permite cobrar completamente diferente. Todo médico que está preocupado com saúde precisa se preocupar com sono. Existe um produto no mercado chamado Biologix. Compra um Biologix. Começa a passar os exames para o seu paciente. Cobra deles esse exame. Se você estiver antenado, você começa a entender quais são os outros produtos que você pode ter. Existem soros, existem vitaminas, existem aminoácidos, existem injetáveis, existem um monte de tratamentos que podem ser utilizados na medicina. É que as pessoas não correm atrás, elas acham que só são médicas. Então, consegui criar produto, comecei a aumentar minha receita. Comecei a maximizar o meu valor hora
Ao invés de eu estar ganhando R$ 1.000, R$ 1.500 por uma consulta de 1 hora, eu começo a ganhar 4, eu começo a ganhar 5, 15 e assim por diante, que é o que o dermatologista faz. Né? O dermatologista faz isso muito bem. Às vezes ele tem tratamento de 25, 30, 40 e assim por diante. Né? E aí depois disso, você também vai atingir um limite. E o limite é, acabou, irmão. Não dá para chegar mais aqui. Você já está ganhando o máximo que você pode. E aí depois você pode começar a pensar o seguinte, vou ampliar minha clínica. Vou ampliar minha clínica e vou começar a trazer fellows para aprender comigo. Porque o médico, assim como você começou na sua carreira, você sai da sua residência não sabendo porra nenhuma. Então você quer aprender a tratar um paciente na sua clínica. Você quer saber como é que é fazer aquilo ali na prática. Então ensina ele a fazer isso. Tem um fellow, ensina ele. Começa a passar paciente para ele. Começa a aumentar seu valor consulta. Começa a transbordar para ele. Depois disso, esse médico vai começar a crescer. Você pode trazer outro. Você pode ter 2, 3, 4, 5, quantos você quiser. Só que vai chegar uma hora que ele vai crescer tanto que ele vai falar, bom, agora eu já posso ter minha própria clínica. Só que ele não sabe como ser empresário, você já sabe como ser empresário. Então por que você não ajuda este médico a abrir sua própria clínica, seu próprio consultório? Seja sócio dele, dê estrutura para ele, dê a contabilidade. Assim como você levou tempo para aprender a construir tudo que você construiu, você pode construir isso. E percebe que muito do que a gente está falando aqui tem relação com a educação. Uhum. O médico, ele tem uma capacidade inata de educar continuadamente. Ele está o tempo inteiro nas consultas dele educando o paciente. Por que ele não pode educar outros profissionais? Por que ele não pode ser um grande influenciador do segmento dele? Por que ele não pode criar o próprio método dele e replicar e ajudar outras pessoas a fazerem o que ele fez? Sabe? Então, essa é a capacidade que o médico deveria construir para permitir que ele continue sendo médico, mas ele tenha uma estrutura que cresça indefinidamente, até ele falar, agora para mim deu. Porque negócio grande também dá muito trabalho, né? Então vai chegar uma hora que você vai falar assim, poxa, eu já tô mais empresário do que médico, eu não quero, eu quero ser mais médico do que empresário. Então beleza, então define o seu limite. Se o seu limite é 70% ser médico, 30% empresário, na hora que estiver ultrapassando isso, você vai precisar ter gente para fazer para você. Que é, se você se tornou um bom gestor, você sabe trabalhar através das pessoas. Então você traz pessoas para fazerem o que você não quer fazer, que é perfeitamente normal. Traz alguém para tocar uma parte do negócio que você não quer tocar. Mas gerencia aquela pessoa. Mas vai permitir que você vá crescendo e aí pronto, você criou uma rede de clínicas, você criou uma rede de laboratório, você criou alguma coisa que de fato gerou valor para o mercado. Muito bom, olha aí pessoal, consultoria gratuita, que eu sempre falo aqui no podcast. Toledo, a gente já tá indo pra parte final aqui, cara, e a gente tem uma brincadeira aqui com o nosso podcast, né, que o nome do nosso podcast, antes da gente iniciar ali, a gente trouxe prontuário de gestão, porque basicamente o que é um prontuário? Assim como a saúde, gestão não é uma ciência exata. O que a gente faz aqui é perguntar, é conversar, vai puxando respostas ali e vai dissecando um pouco aquele assunto para que a gente consiga aplicar. E a gente brinca aí no final com os nossos convidados, que eu vou chamar o Dr. Toledo aqui para fazer a prescrição dele, pensando no médico que, putz, cara, escutou a gente, viu a importância de criar cultura, viu a importância de ser um bom líder, questão de indicadores, questão de tecnologia, que é começar a aplicar isso na clínica dele, né? Ali numa prescrição, geralmente a gente indica ali ou sono, ou algum medicamento. O que tu indica para esses caras para começar no day one aí? No negócio deles. No negócio deles. Enxerga que seu negócio é um funil. O funil ele tem uma parte de atração dos pacientes, entrada dos pacientes no funil, ou seja, ele agendou a consulta. Você tem a entrega do produto, que é a consulta ou o procedimento que você fez. E depois disso tem o quê? A retenção. Eu saí do funil, eu já completei meu processo, mas eu preciso garantir que essa pessoa tenha a retenção e ela tenha a recorrência. Volta. Então é um funil. Você vai olhar para cada uma dessas etapas do funil e você vai se preocupar em como que você está. Como é que eu estou em atração de paciente? Como é que eu estou em conversão de paciente? E o que é... Vamos dar literal aqui. Atração de paciente, como é que você atrai? Toledo, hoje eu não atraio ninguém, então atraia. Hoje é tudo boca a boca. Beleza, não tem problema. Então você precisa ter atração. Começa. Se não quiser fazer agora, em algum momento você faz. Então continua no boca a boca. Boca a boca só vem por baixo, que é o referral lá embaixo.
Entrou no funil, agendou. Como é que tá seu agendamento? Começa a medir ligações que você tem, começa a medir tudo que acontece. Porque, de novo, como eu falei, se tiver 5, 6 etapas no seu funil, você tem que ter pelo menos 6 indicadores dentro da sua planilha de Excel. Para você medir essas coisas. Como é que tá a sua conversão? Depois, como é que tá a qualidade da sua entrega, que é o seu NPS. Você precisa ligar para o seu paciente, você precisa medir o NPS, você precisa pedir a verdade. Não é escutar coisas boas, é escutar coisas ruins. Você precisa pedir indicação, sim. Não pode pedir deixar que as coisas venham. Se tiver possibilidade de pedir indicação, peçam. E aí, daqui a pouco, galera, não é agora. Quando eu terminar esse episódio, vocês vão ver o episódio do Noel que fala sobre isso. E no final, a retenção, ela é resultado de tudo que você fez. Se a experiência for boa, obviamente que eu vou ficar retido. Na hora que eu precisar voltar num médico igual a você, eu não vou pensar em outro, eu vou pensar em você. E a primeira parte do funil, que a maioria dos médicos ainda não fazem, que é a parte de atração. Comece a fazer no momento mais propício para você. Enxergue seu negócio como funil e comece a melhorar cada um desses blocos. Inicia por medir e a partir daí melhorar. Sempre lembre-se que tudo que a gente faz num negócio precisa afetar o indicador. Ou precisa melhorar a receita, ou precisa melhorar a margem, ou precisa afetar algum indicador intermediário. No fim das contas, tudo que nós estamos fazendo tem relação com dinheiro. Isso é uma empresa. Empresa tem dinheiro. Tem custo, tem despesa, tem receita e tem margem. Então eu preciso olhar dentro desses indicadores. Porque se eu simplesmente decidir fazer qualquer coisa, vai afetar, às vezes, a receita para baixo. Vai afetar a margem, vai ficar espremida. Então não posso. Eu preciso entender. O que eu estou fazendo aqui melhora o quê? Melhora isso. Isso impacta no quê? Isso impacta na receita. Então tá aumentando a receita. Ótimo. Essa outra ação aqui que eu quero fazer, para melhorar o quê? Essa é para melhorar aumento de receita. Ou aumento de ticket médio. Beleza, então vai lá e aumenta o ticket médio. Tem que ter consciência de cada passo que a gente dá. E mais importante do que tudo é dar um passo de cada vez. E mais importante do que dar um passo de cada vez é dar o passo. Porque muitas vezes não dão o passo. Boa. Doutor Marcelo, arrisca depois dessa aí? Doutor Marcelo qual? Doutor Marcelo Stangerlin. Muito legal de escutar, Toledo, porque tá muito alinhado com o que a gente fala também pros clientes, sabe? A gente é muito focado em jornada do paciente, melhorar essa experiência, na retenção do paciente, obviamente para a especialidade que cabe, né? Esse tipo de conduta. A minha resposta é para complementar a do Toledo aqui, né, cara? Não tinha como ser diferente. A gente gosta de falar muito para os clientes e transmitir uma prática que a gente tem na gestão DS e que a gente vê muito comum em outras empresas. Faça uma reunião semanal com a sua equipe. Muito bom. Para um tempinho, prepara esses dados, esses indicadores. A gente falou muito de processo, de cultura. Então aproveita e usa esses dados para conversar com a equipe uma vez por semana. Tira ali meia hora, uma hora, reúne toda a sua equipe. Se for só você e uma secretária, se reúnam vocês dois. Se for só você e não tiver secretária ainda, para você mesmo, olha esses dados, traça quais são os objetivos da semana. Na semana seguinte, revisa se foi feito, revisa como estão os indicadores. Então a minha prescrição aí, Felipe, é essa e eu passo a bola pra tua, doutor Ravanello. Eu sempre me ferro porque eu fico por último. Aí a galera já fala, eu não tenho, aqui eu já tô com 2 doutores da gestão aqui, eu não tenho a pretensão de ser doutora. Eu quero mais ser essa parte do laboratório de exames. Vem com essas aí, com as prescrições que o Marcelo deu aí, que a gestão DS pode ajudar, todos esses indicadores que vocês falaram aí, a gente pode ajudar vocês a medirem aí e, consequentemente, ajudar vocês a criar negócios melhores. Pessoal, Toledo, antes da gente finalizar, assim, cara, mais uma vez, muito obrigado, cara. A gente não sabe a satisfação e a honra que é pra gente estar te recebendo aqui. O prazer é todo meu, obrigado. E, cara, como é que o pessoal que se interessou, quer saber mais sobre o assunto, quer te seguir nas redes sociais, como é que eles fazem pra te achar? Eu produzo muito conteúdo hoje no Instagram, né? Boa parte da minha presença é lá e no podcast Excepcionais. Então, quem quiser, vai lá no Instagram e digita Marcelo Toledo. E o podcast Excepcionais está tanto no YouTube quanto no Spotify, chama-se Excepcionais. Boa. Que é muito bom, eu indico, escuto muito. Valeu. Marcelo, ele ficou bravo comigo antes que eu tinha todo um fechamento para falar, agradecer o Toledo e tal. De Marcelo eu tinha um Marcelo, valeu. Tá, Marcelo, se despede do pessoal aí. Agradecer a presença aí do Toledo com a gente, valeu. Né? E como o Felipe falou, é uma honra pra gente, cara. Muito obrigado mesmo. Obrigado mesmo, cara. Demais. Vocês estão fazendo um trabalho incrível. Bootstrap, que é mais difícil ainda, muito mais difícil do que quando você consegue capital. Então, puta, cara, vocês são
verdadeiros guerreiros. O mercado da saúde não é fácil, não é um mercado simples de progredir e vocês conseguiram passar por obstáculos relevantes. Então, cara, parabéns, persistam, a saúde precisa de vocês, precisa que vocês continuem dando essa camada de gestão, de inteligência que suporte o médico. O médico deveria cada vez mais se preocupar menos com isso, e é o que vocês fazem. Então, parabéns e continuem firme e forte no propósito. Boa. Valeu. Valeu, Toledo. Muito obrigado. Pessoal, até o próximo episódio. Aí não deixe de nos seguir nas redes sociais, @gestãods, lá nos procura lá, sigam os episódios, escutem. Agora sim dá pra ir lá no episódio do NOL lá e ver um pouquinho sobre indicação. Agora tá liberado, pode ir nessa. Até a próxima, pessoal.